Bitcoin sendo negociado abaixo da casa dos 70k. Atingimos 76 mil dólares e devolveu boa parte da alta dos últimos dias. E o que todo mundo quer saber? Estamos diante de oportunidade de compra? Ou de fato foi apenas um falso rompimento, uma armadilha para touros para ter mais queda no ativo e quem sabe voltar às regiões dos 60k ou menos? Então é sobre isso que vamos estar discutindo nesse vídeo de hoje. Se estamos diante de oportunidade de compra ou se é hora de correr para as colinas. Mas antes me diga, você está operando sobre o efeito do pânico ou euforia? Medo ou ganância? A pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque você precisa identificar esses dois sentimentos no mercado. Porque se você não identificar esses dois sentimentos, você não vai conseguir se diferenciar da grande maioria dos investidores que acabam investindo, mas perdendo dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos dar início à análise de hoje. Vamos lá, Bitcoin, analisando o Bitcoin, eu quero começar analisando o Bitcoin em tempos gráficos menores aqui, o tempo gráfico de 4 horas. Nós estamos ainda dentro desse padrão, né, de alta, que tem a maior probabilidade de romper para cima. Eu tenho dito isso há alguns dias aqui, né? Tem a maior probabilidade de romper para baixo. Eu tenho dito isso há alguns dias. Tivemos já alguns toques nessa cunha megafone ascendente de alta, eu posso já qualificar esse aqui até mesmo como um quarto toque na parte de baixo. Eu já disse que a maior probabilidade dessa cunha é de fato romper para baixo, e quanto mais se aproximamos dela, maior vai entrando a probabilidade. Estamos trabalhando entre as médias de 200 períodos do tempo gráfico do 4 horas, e é normal, enquanto nós estivermos dentro desse padrão, ficar lateralizando dentro, né, entre a região agora dos 71 mil dólares até a casa aqui um pouco acima um pouco abaixo dos 69 mil. O Bitcoin vai lateralizar dentro dessas regiões. E o Bitcoin está preso nessas duas médias durante esse período. Eu vejo como uma maior probabilidade que o Bitcoin venha romper esse padrão, venha perder esse canal de alta, né, que está há alguns dias no tempo gráfico de 4 horas. Porém, qual que é a questão, né? Esse rompimento aqui foi falso? Honestamente, foi um rompimento bonito, foi um rompimento confirmado. Essa vela aqui no 4 horas teve um candle de força, né, praticamente deixou sem sombra nenhum. Foi alinhado com os indicadores de sentimento. Ó, quando nós analisamos os indicadores de sentimento nesse movimento de alta que tivemos até a casa aqui de 76, foi com o aumento de open interest, entendeu? E queda dos longs e shorts, as pessoas abrindo short enquanto o preço subia e o open interest subia. Então foi validado pelos indicadores de sentimento, mas como eu sempre digo, não se trata de certeza, se trata de probabilidades, tá? Se trata de estatísticas. E estatisticamente esses padrões, eles tendem a dar continuidade, só que dessa vez, de fato, aparentemente aí foi formada uma armadilha e devolveu boa parte da alta, né? Estamos, porém, diante de uma retração do ativo, nós estamos dentro de uma retração perfeita de Fibonacci. Quando eu pego desde aqui da casa dos 65 mil dólares até os topos, nós ainda estamos trabalhando dentro de uma retração saudável aqui do diário. Então, todo esse último movimento de alta ainda está alinhado com uma correção saudável. Estamos dentro da retração de Fibonacci, acima das médias de 200 períodos do 4 horas, isso é muito saudável. Porém, esse padrão, via de regra, ele rompe para baixo. E eu vejo como uma boa probabilidade que ele venha romper para baixo e buscar liquidez. Essas regiões abaixo aqui dos 65 mil dólares seria um alvo bem possível, e um cenário mais extremo na casa dos 62 mil dólares. É o alvo que seria o padrão, a perda dessa cunha ascendente de alta. Porém, qual que é a questão? Será que estamos diante de oportunidade nesses momentos de queda que estamos tendo? O que não pode estar acontecendo? Vamos lá. Se nós perder, de fato, essa cunha ascendente de alta, o que seria interessante para os touros? Que o preço viesse buscar liquidez nessas regiões abaixo, quem sabe regiões até mesmo próximo ali dos 62 mil dólares. Porém, o que seria muito ruim é se fizesse um pivô de baixa, fizesse um topo descendente para perder os fundos anteriores. Aí poderia, sim, de fato, confirmar um pivô de baixa abaixo das médias de 200 períodos do 4 horas, a perda total desse canal de alta, invalidando toda essa alta que nós estávamos tendo, e aí sim retestar as regiões de 60 mil dólares e, quem sabe, perder essas regiões. Enquanto nós não formar esse pivô de baixa, né, de fato, com os indicadores de sentimento também pessimista, a correção ainda continua sendo uma oportunidade para mim. Por quê? Porque nesse momento eu consigo enxergar que os indicadores de sentimento estão positivos. Ó. Eu tenho um aumento do preço com o aumento do Open Interest, e quando o preço cai, o Open Interest também cai. Né? Novamente, teve outro aumento de preço, com outro aumento de Open Interest, e quando agora, nesses últimos dias, né, estamos tendo essa correção, basicamente o Open Interest não está subindo, o Open Interest caiu também, ele tem caído, e nesses momentos de queda não está tendo um interesse, né? Não está tendo um Open Interest subindo. Embora os long short tenha subido um pouco, nós estamos com 1,5 long para cada short, ainda é baixo, não é algo muito preocupante.
A taxa de funding, ainda vejo bastante gente, né, mais dinheiro em short do que long, então isso também é positivo, né, porque basicamente os apostadores da baixa estão, basicamente o fund rate mostra o seguinte, aí tem mais dinheiro em long, mais dinheiro em short do que em long, então eu vejo mais pessoas acreditando na queda, então as pessoas estão pessimistas, então de modo geral os indicadores de sentimentos estão positivos, e aí o que, que as pessoas estão cravando, né, esse movimento do Bitcoin, ele está muito semelhante, esse tempo gráfico de 4 horas, com esse tempo gráfico anterior aqui. E eu realmente vejo uma semelhança, pelo menos na ação do preço, né? No price action, realmente está muito semelhante. Nas regiões aqui acima, quando o Bitcoin estava negociando aqui no final do ano passado, né, ele fez uma bandeira de baixa, né, ele estava um padrão de alta que tem a maior probabilidade de romper para cima, isso aqui é semelhante a uma bandeira de baixa, né, se traçar uma Fibonacci desde as regiões de cima até os fundos, isso aqui vai formar uma bandeira de baixa. Então, o Bitcoin estava nesse padrão e ele de fato perdeu, né. Porém, o que trouxe a perda do ativo que chegou a casa de 98 mil dólares até os fundos aqui dos 60 foi alinhado com os indicadores de sentimento de uma forma negativa, né? Então, o que, que nós estávamos vendo no ano passado, né? No final do ano passado? Nós não tivemos a queda de Open Interest com a queda do preço. Nota que quando o preço estava caindo aqui, ó, eu até já deixei marcado no gráfico para ficar mais fácil, aqui, quando o ativo chegou na casa dos 98 mil dólares próximo, começou a cair e caiu até a casa dos 60 mil, basicamente nós estávamos tendo aumento de Open Interest, o Open Interest estava subindo. Então, quando o Open Interest sobe na queda, a queda tende a ser mais violenta. E nota que o Bitcoin encontrou, de fato, o fundo no 60K, quando o Open Interest aqui ó, começou a cair. Aí, de fato, encontrou o fundo. Então, e nós tínhamos bastante long, nós tínhamos mais de 3 long para cada short. Então, as pessoas ainda estavam muito mais otimistas, as pessoas estavam comprando aquela queda, acreditando que estava comprando um fundo. E realmente ninguém imaginava que o Bitcoin ia perder os 80 mil dólares de uma maneira tão forte como perdeu. E de fato, sim, formou uma armadilha e liquidou milhões de pessoas, bilhões. E, porém, nesse momento, nota que os indicadores de sentimentos estão diferentes. Né? Nós estamos tendo queda do Open Interest com a queda do preço. Queda do preço com a queda de Open Interest. E o nível de long chegou a ser até negativo aqui, ó, por muitas vezes. Nós estávamos tendo mais short do que long em algumas vezes. E agora, nesse último momento, tivemos um pequeno aumento, mas ainda está muito abaixo. A gente tem 1,3 long para cada short, muito diferente aquela outra região que nós tínhamos 3 longs para cada short. Então, esses indicadores de sentimento me trazem insights a acreditar que quedas como essa pode estar sendo oportunidade para quem está de fora, para quem voltou quem de repente perdeu esse último movimento de alta, se o ativo, quem sabe, voltar às regiões de fundo, 62 mil dólares, 60 mil dólares, ou quem sabe para os mais arrojados ali na casa dos 66, 65 mil dólares, Bitcoin voltar para essas regiões com os indicadores de sentimentos continuando como está, vejo como oportunidade. Qual que é a minha estratégia? Eu tenho 30% de caixa ainda, eu vou voltar a comprar se o Bitcoin perder fundos ali, ou chegar muito próximo dos fundos 60 mil dólares, com os indicadores de sentimento ainda positivo, na minha visão, como estão. Eu vou comprar retrações mais extremas, né? Então, essa é a minha estratégia. E por que, que eu estou dizendo sobre essa estratégia? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Esse padrão, ele tem como 60% a 70% a probabilidade de fato romper para baixo. Porém, nós vivemos em um cenário muito incerto. Estamos tendo guerra, petróleo subindo, o S&P 500, um dia sobe muito, outro dia cai bastante. Atualmente, o S&P 500, né, a Nasdaq está caindo quase 1% no mercado futuros, não abriu ainda o convencional, pelo menos na hora que eu estou gravando o vídeo. E a real é que um Twitter do Trump pode mudar todo esse cenário, pode trazer euforia muito rápida para esses ativos e, consequentemente, voltar a euforia também muito forte para o Bitcoin. E o Bitcoin vir até mesmo querer testar as regiões acima dessa base, dessa cunha ascendente de alta. E aí poderia trazer o Bitcoin muito rápido, muito fácil nas regiões aqui próximas aqui já dos 85 mil dólares, que é um alvo que eu tenho dito aqui há alguns dias por conta desse gap do CME que está em aberto. Eu acredito que o Bitcoin tende a buscar essas regiões aí para o médio prazo, né? Então, eu acredito que nas próximas semanas, esse é o alvo do Bitcoin, independentemente se ele venha de fato perder esse canal, porque eu vejo que é provável, é possível que perda, só que o Bitcoin ele está dentro de um padrão maior ainda. Quando nós analisamos essa fractal do 4 horas, ele está em um padrão que ele tende a romper para baixo, de fato, como eu já mostrei no tempo gráfico de 4 horas. Porém, no diário, ele está nessa cunha megafone de baixa, que tem uma grande probabilidade de voltar a buscar regiões acima e romper para cima, entendeu? Fato é, nós não sabemos se o ativo vai, antes de um rompimento para essas bandas superiores, se ele não vai, quem sabe, retestar as regiões dos fundos aqui, abaixo dos fundos e na base dessa cunha. Então, poderia trazer o Bitcoin até a casa de 55 mil dólares, 50 mil dólares, caso isso acontecesse. Então, é o que eu sempre digo, como nós não temos controle do mercado, a análise técnica, ela não é um trilho, algo que você deve seguir cegamente, é uma trilha, então ela tem desvios, é normal que haja
falha no percurso, isso faz parte da análise, porque se fosse algo certo, se fosse uma ciência exata, era muito fácil. A gente shortava o mercado até o Bitcoin bater os 40 mil dólares, igual alguns apostam, e longaria o mercado até ele valer US$ 1 milhão, igual outros apostam. Então, nós não temos essas certezas, não temos bola de cristal, e por isso precisamos ter a estratégia. E a estratégia que eu estou utilizando é essa, e como eu já trouxe, os indicadores de sentimento, na minha visão, nesse momento, não traz um cenário básico que o Bitcoin venha perder os 60 mil dólares, a menos que isso venha mudar com a queda. Se o Bitcoin voltar a cair e nós ter, sim, o aumento do Open Interest com a queda do preço, bastante pessoa abrindo long novamente, como foi no outro movimento de correção, aí eu volto a atualizar vocês, eu volto a fazer um vídeo e atualizar as probabilidades. Legal, agora o que está positivo? Nós estamos tendo um aumento do preço nos últimos dias com as sardinhas vendendo. E nota que essa queda que estamos tendo, as sardinhas continuam vendendo. Essas ordens são ordens a mercado até 1K e elas estão sendo executadas como venda. Então nota que aqui é um outro ponto positivo. As sardinhas estão com medo, as sardinhas estão vendendo esse movimento de queda do ativo e vendeu um movimento de alta também. Nota que quando elas começam a comprar com muita força, igual foi esse último movimento aqui, ó, que elas compraram muito, o ativo chegou próximo da casa dos 74 mil dólares, o ativo logo em seguida já começa a cair, ele começa, não se mantém, a manutenção da alta não é saudável, ele não consegue se manter nessa manutenção da alta e o ativo começa a entregar quedas. E quando está entregando quedas, quando, com elas comprando, via de regra, o ativo tende a começar a continuar caindo. É nítido, ó, o ativo caindo e as sardinhas comprando. Porém, agora as sardinhas estão vendendo e o ativo começou a subir. Nota que essa correção que estamos tendo, ainda as sardinhas continuam negativas. Então, via de regras, como elas sempre estão comprando e vendendo no lugar errado, eu gosto sempre de estar indo contra sempre contra o senso comum delas. Então, se elas estão vendendo nesse momento, é um sinal, mais um sinal positivo que essa retração pode estar sendo oportunidade de compra. Porém, volto a dizer, se elas voltarem a comprar, o Bitcoin voltar às regiões ali, quem sabe dos 66, 65, 62 mil dólares, e elas voltarem a comprar com muita força o ativo, é um sinal de alerta, é um sinal de preocupação. Então, precisamos acompanhar também esse indicador de sentimento para os próximos dias. Então, para finalizar, o que eu observo? Eu vejo muito mais liquidez acima do que abaixo, né? Então, eu vejo uma probabilidade muito grande do ativo voltar a essas regiões que eu trouxe, na casa dos 80, 85, quem sabe até na parte superior aqui dessa cunha ascendente que eu trouxe aqui no diário, né? Aqui muito próximo aqui dos 85, nas regiões ali dos 95 mil dólares, que é onde fica as médias desse período do diário. Por quê? Porque é onde eu vejo muita liquidez, ó, tem muito mais interesse institucional que o ativo volte para essas regiões. Aqui, já na casa aqui dos 80 mil dólares, nós já teríamos quanto de liquidação? Basicamente, nós já teríamos basicamente nessas regiões aqui, ó, 2 bilhões em liquidação de short. Se o Bitcoin voltar à casa dos 80 mil dólares, nós teríamos 2,6 bilhões de liquidação de short, é bastante dinheiro. E se o Bitcoin voltar para essas regiões abaixo aqui, ó, voltar que seja para as regiões dos 65, como eu disse, nós não teríamos teria 1,2 bilhões, então eu tenho mais do que o dobro acima, eu tenho muito mais liquidez acima do que abaixo. E se eu pegar num padrão mais macro ainda, até as regiões superiores aqui, eu vou ter muito mais liquidez, como é nítido. Esse aqui é um mapa de calor onde mostra as liquidações em massa que ocorreria se o ativo chegasse. Nota que tem um ponto importante aqui, ó, já na casa dos 68, abaixo dos 69 mil dólares, tem bastante liquidez, ó. Tem essa mancha de calor tende a se transformar um imã para atrair o preço. Então, até por isso eu consigo ver confluência, que seria totalmente normal se o Bitcoin voltasse para essas regiões aqui de 68, ou até mesmo abaixo aqui, ó, nessas regiões aqui, muito próximas já abaixo de 65 mil dólares, que poderia trazer um movimento de liquidação, uma limpa dos apostadores de alta desse último movimento. Porém, fato é, tem muito mais liquidez acima e no médio e longo prazo eu ainda consigo acreditar que faz mais sentido que o Bitcoin volte para essas regiões, ele possa sim fazer um falso movimento agora para baixo, liquidar, perder esse canal de alta que eu trouxe aqui no tempo gráfico de 4 horas, mas eu acredito que no médio e longo prazo a probabilidade é que ele volte a subir e se confirmar sim um rompimento desse canal aqui do diário, e vim buscar liquidez acima, porque como é nítido nesse mapa de liquidação, tem muito mais dinheiro acima. Quando eu olho um tempo gráfico de 6 meses aqui para excluir bastante ruído, fica mais evidente ainda o quanto essa região dos 98, 100 mil dólares é atrativa para o preço, né? O quanto tem liquidação aqui, o quanto as instituições se interessam por essa área, essa região, que ocorreria um movimento forte de short squeeze e poderia trazer novamente a euforia para o mercado, e aí todo mundo ia falar que o bear market acabou, e aí seria um momento importante para nós fazer o quê? Rebalancear o caixa. Como eu sempre digo, compre aos sons de canhões e venda ao som de violino. Obviamente essa frase não é minha, é uma frase conhecida do mercado de investimentos.
Mas me diga você, antes de tudo, eu não te pedi o like, dá o like no canal, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, me acompanhe nas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo, vou ficar muito grato se vocês fizerem isso, para vocês não custa nada e para mim vai me ajudar demais, esse vídeo vai conseguir alcançar novas pessoas e eu tenho certeza que vai acrescentar demais, porque é uma análise sincera, é uma análise sem falsas esperanças, falsas verdades que infelizmente alguns criadores vendem, legal? Então peço aí que vocês façam isso, eu vou ficar muito grato. Tá bom? Mas me digam vocês, o que vocês acham? Bitcoin voltando para essas regiões, vocês vão estar comprando, vão estar entrando em pânico e vai esperar uma queda mais forte, o que vocês vão fazer? O que vocês estão fazendo nesse momento? Vocês estão mais otimistas, acredita que o ativo vai voltar para as regiões dos 80, 85 mil dólares, ou de fato agora vamos perder esse canal, vamos buscar as regiões de 60 e quem sabe até mesmo regiões mais abaixo? Deixa aqui nos comentários, legal? A gente se vê em uma próxima análise.